Hello, estudantes! Tudo bem com vocês? Depois de muito tempo apareci, era pra eu ter vindo com mais frequência aqui pra esse canal do YouTube, mas, gente, já peço desculpas, não deu mesmo. Eu tentei, mas o tempo tá muito corrido, o internato tá corrido, o estudo tá corrido, tem muito assunto pra estudar e eu não quero deixar nada atrasado, então eu tô vindo aqui quando eu tô dando conta, tá? Eu prometo que eu tô tentando. Então, me desculpem, mas eu vou tentar ser mais fiel aqui. Vou tentar trazer um vídeo por semana, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre síndrome nefrótica. E eu preciso já avisar vocês que eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Porque o vídeo passado deu 20 minutos. Quando eu fui postar, eu não consegui postar, tava muito longo, não carregava. Não era por causa da internet, porque a internet aqui em casa é boa, eu não sei porquê, não carregou. Eu sei que eu tive que dividir o vídeo ao meio pra poder postar no YouTube pra vocês. Então eu vou tentar fazer esse vídeo com, no máximo, 15 minutos, tá? O meu objetivo é 10, mas se não der até 15, eu acho que dá pra postar em um vídeo só, porque eu não quero dividir, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre síndrome nefrótica, tá bom? Lembra que a gente falou sobre síndrome nefrítica lá, edema, hipertensão, hematuria? Estão lembrados, né? Hoje a gente vai pra nefrótica, ela é um pouco menos comum do que a nefrítica, é mais tratada, assim, pelo especialista, pelo nefro, mas a gente tem que saber. Como médicos, a gente tem que saber identificar para poder encaminhar e já começar a conduzir ali o paciente. E como concurseiros, né, a gente tem que saber porque cai em prova. Então, a gente vai ter que saber coisas específicas da doença para acertar a questão em prova, tá bom? O quadro clínico do meu paciente é baseado em 4 pilares, tá? Primeiro, proteinúria de faixa nefrótica. O que é isso? É uma proteinúria, proteína na urina, né? Maior do que 3,5 gramas em 24 horas. Isso produto para criança, 50 miligramas quilo dia, tá? Essa é a proteinúria de faixa nefrótica. Vai ser 4, 5, 40? Vai. É maior que 3,5. Passou de 3,5, nefrótica, ok? Por que acontece essa proteinúria? Ali a gente tem a barreira de carga e a barreira física, né? A barreira de carga, a membrana basal, e a física, os podócitos. Acontece ali uma falha nessa barreira, a proteína passa e a gente tem a proteinúria. Segundo pilar, consequente, se eu tô perdendo proteína na urina, o que vai acontecer com a minha proteína dentro do sangue? Vai abaixar, né? Então, a gente vai ter uma hipoproteinemia. A gente usa a albumina para dosar, né? Porque é a nossa principal, a nossa principal proteína do corpo. Então, a albumina é menor que 2,5, ok? Menor que 2, grave. Menor que 2,5, tá dentro do quadro clínico, acontece. Só que o paciente com síndrome nefrótica, ele não perde só a albumina. O fato de perder a albumina vai fazer ele ter edema, mas ele perde também outras proteínas, como a antitrombina 3. Perdendo a antitrombina 3, ele tem uma propensão maior à trombose, tá? Vai fazer parte do nosso quadro de complicações da síndrome nefrótica. Só que ele também perde imunoglobulina, gente. O que a imunoglobulina é pra gente? Proteção pro nosso sistema, não é mesmo? IgG, perdi IgG, fico suspenso, propenso a infecções. E também perde transferrina. Perdendo transferrina, o paciente vai ter uma tendência à anemia, ok? Essa é a hipoproteinemia. Também acontece o edema, como eu já falei, eu já introduzi, né, dizendo sobre a albumina. O paciente perdeu a albumina, vai ter um desbalanço ali na pressão oncótica, e aí ele vai ter um edema, o líquido sai para o terceiro espaço. Com tendência à hipovolemia, porque o líquido saiu do intravascular. Só que o corpo, muito esperto, tenta compensar, retém sódio, retém água para compensar essa hipovolemia, ok? Como que é esse edema do nosso paciente? É um edema mole, gravitacional. A criança acorda de manhã com edema periorbital mole, você palpa, ele é mole, e no final do dia o edema tá lá no tornozelo da criança. Então, ele é gravitacional. E também faz muita ascite, tá? Esse paciente com síndrome nefrótica faz muita ascite. E o quarto pilar do quadro clínico da síndrome nefrótica é a hiperlipidemia, porque o fígado ele tenta compensar essa falta de proteína e começa a trabalhar. E quando o fígado começa a trabalhar, ele produz também mais lipídios. Então, a gente vai ter uma aterogênese acelerada nesse paciente, porque ele está produzindo muito lipídio. Esse é o quadro clínico do nosso paciente, tá? Tranquilo.
clássico. Agora a gente vai ver as complicações que a síndrome nefrótica pode trazer para o nosso paciente. Duas principais complicações: a trombose, que pode ser de veia renal, de membros inferiores ou de veias pélvicas, mas a principal que deve preocupar a gente é a trombose de veia renal. Qual é o quadro clínico? Como que eu vou pensar no que o meu paciente tem trombose de veia renal? São 6 parâmetros que a gente, 6 achados que a gente vai ter para desconfiar que o meu paciente tem trombose de veia renal. Ele vai ter uma dor lombar, tipo cálculo renal. Ele vai ter uma piora da proteinúria. A proteinúria dele estava ali em 4, 5, ela aumenta de uma vez. Ele vai ter hematúria macro. A gente falou hematúria? Não falou. Pode ter? Pode. Mas a gente tem que pensar em trombose de veia renal quando essa hematúria se torna macro, tá? Assusta. Outra coisa que o meu paciente também pode ter é uma varicocele à esquerda nos homens. Então, se o caso clínico tá lá falando do paciente que tá lá com síndrome nefrótica, sei lá, e desenvolve uma varicocele à esquerda, abre esse olho, viu? Pode ser trombose de veia renal. Também tem uma diminuição do débito urinário agudo, o paciente estava urinando meio que normal ali e do nada começa a urinar pouco. Você também tem que desconfiar. E no ultrassom, você tem uma diferença de tamanho renal, se você fizer um ultrassom nesse paciente. Isso faz a gente pensar em trombose de veia renal. E quais são os principais tipos de síndrome nefrótica que fazem a gente pensar em trombose de veia renal? É a glomerulopatia membranosa, a glomerulonefrite membrano-proliferativa e a amiloidose. Essas 3 são as que têm um risco maior para trombose de veia renal, ok? Outro fator de risco também, outra complicação que pode acontecer, são infecções, porque a gente vai ter imunoglobulina baixa, né, do paciente. Então, tendo infecções, tendo imunoglobulina baixa, está predisposto a infecções. O germe que mais acomete esse tipo de paciente é o pneumococo. Depois o E. coli, em segundo lugar. E principalmente, se falar que seu paciente, na sua prova ou na vida real, ele está com um quadro de peritonite bacteriana espontânea, qual o principal agente relacionado a isso no paciente com síndrome nefrótica? Pneumococo. E cai na prova sim. Agora a gente vai falar das causas da síndrome nefrótica, mas rapidinho, vou tentar não demorar em cada uma, tá bom? Começando pela principal nas crianças, porque eu tenho que puxar o lado pros meus kids, né? Nas crianças, a principal causa de síndrome nefrótica é doença por lesão mínima. Como você vai saber disso? Fazendo a biópsia. Só que você vai fazer biópsia em toda criança? Não, não vai. Por quê? Porque a maioria das crianças, mais de 80%, a causa é doença por lesão mínima. Então, você só vai fazer biópsia quando o caso estiver estranho, ok? Se tirando isso, você que trata como doença por lesão mínima. Como que é esse acometimento da doença por lesão mínima? Lembra daquela barreira? Aqui o que tá com problema é a barreira, não a barreira física, mas sim a barreira de carga. Isso vai gerar uma proteinúria seletiva para albumina. Então essa criança vai perder muita albumina. E o quadro clínico dela pode ser de duas maneiras. Ou ela tem, a mãe vai dizer pra você que às vezes ela tem urina espumosa, né? Que a proteinúria, se ela se remete assim, a mãe vai te remeter assim, uma urina espumosa e passa, aí vem, aí passa. Ou então vai chegar com uma síndrome nefrótica franca mesmo. Aí você vai pensar em doença por lesão mínima. Quando você pensar nisso em uma criança, você tem que investigar o uso rotineiro de anti-inflamatório ou linfoma de Hodgkin, que são as duas afecções relacionadas com isso, ok? Com doença de lesão mínima em crianças. Laboratório dessa criança vai vir aquela proteinúria que pode chegar até 40 gramas em 24 horas. Se tiver uma albumina menor que 2, o caso é grave, então você tem que agir de uma melhor forma. O complemento é sempre normal, não é nefrítica, tá? Agora, o complemento é normal. E a microscopia eletrônica, caso você precise fazer biópsia, vai vir com a fusão podocitária com retração, porque você perdeu ali a membrana basal, então só ficam os podócitos, e aí eles se fundem e depois causam retrações entre eles. Isso pode cair em prova, tá? Tratamento corticoide, responde muito bem. Se necessário, imunossupressor, mas geralmente com corticoide a criança responde muito bem, tá?
E lembrando da biópsia, só se tiver algo muito estranho. Se fugir desse comum, você pede biópsia. Outra causa são os GEFs, que é glomerulosclerose focal segmentar. O que esse nome significa? Focal, porque não é no rim todo, é só em um foco do rim. E segmentar, porque não acomete o glomérulo por inteiro, acomete só um pedaço do glomérulo. Essa é a causa mais comum de síndrome nefrótica em adultos. Aqui eu preciso fazer biópsia. Se eu tenho um adulto com síndrome nefrótica, eu faço biópsia, ok? A causa. Aqui a gente tem várias coisinhas para decorar. O que o professor falou na aula? Se você não conseguir decorar, mas você vai tentar decorar, você usa ela como exclusão, porque os outros são mais fáceis de decorar. Mas o que a gente tem que lembrar aqui? Lúpus sempre tem tudo, então lúpus você nem tem como saber qual que é. Lúpus tem todas. Na GEFs também tem lúpus. Hipertensão tá muito relacionada a GEFs. Nefrectomia, porque tirou o rim, o outro rim ficou sobrecarregado, então tá relacionada a GEFs. Obesidade, anemia falciforme, HIV, heroína e só, que a gente tem que lembrar, tá? Sobre GEFs. O quadro clínico é da síndrome nefrótica, só que pode ter hipertensão associada, que a gente pensa lá na nefrítica, mas aqui também pode ter, ok? O tratamento, corticoide imunossupressor, só que o paciente costuma não responder muito bem. E a gente vai dar um nefroprotetor, né? Um IE com Umbra para esse paciente. Outro tipo, glomerulopatia membranosa. Aqui a gente tem algumas coisas para decorar. Ela está relacionada à hepatite B, a algumas medicações e a neoplasia oculta. Quais são as medicações? Captopril, sais de ouros e penicillinamina. Não sei nem falar esse nome direito, eu sempre embolo a língua, mas é esse aí mesmo, tá? O quadro clínico é da nefrótica clássica ou então é um paciente que só apresente proteinúria nefrótica. Às vezes tem, às vezes não tem, mas pode ter a síndrome nefrótica clássica também. A biópsia vai vir um espessamento da membrana basal, mas sem proliferação celular. E o tratamento é o de sempre, só que aqui entra outra coisa. Lembra que eu falei que ela é uma das causas principais que tem mais fator de risco para trombose veia renal? Então, se você tem um paciente com membrana proliferativa, você tem que fazer profilaxia para trombose, tá? Não esquece. Agora, a última é a membrana proliferativa que a gente vai falar. A membrana proliferativa, ela é uma incógnita que vem causar uma dúvida porque o quadro clínico dela é muito variável. É tipo assim, 30% tem nefrótica, 25% tem quadro clínico de nefrítica, só que com proteinúria de faixa nefrótica. Então, o que isso lembra vocês? GNPE, não lembra? É o diagnóstico diferencial de GNPE, porque aqui o paciente pode dizer que estava gripado e aí começou com hematúria, edema e proteinúria. Aí você pensa o quê? Que esse paciente tem nefrítica. Aí você vai, pede a proteinúria de 24 horas do paciente e vem lá, 20. 20 é faixa nefrótica. Esse é o caso que você pede biópsia lá na GNPE que a gente falou no vídeo passado, lembram? Então, é por causa disso que a gente pede. E aqui o complemento, ele também vai estar diminuído, só que ele vai estar diminuído por mais de 8 semanas. Lá na nefrítica, era só por até 8 semanas. Aqui passa de 8 semanas, tá? E aqui, o que tem de doença relacionada é a hepatite C, ok? Isso que a gente tem que lembrar. Tratamento mesmo de sempre, corticoide, imunossupressor e Equibra, ou BRA, tá? É isso que a gente tem que saber de síndrome nefrótica, bem resumido, para tentar ser rápido, para poder carregar no YouTube e para poder vocês assistirem. É só uma revisão, não é uma aula, é só pra gente lembrar. Pra mim, nominhos muito parecidos é muito chato de decorar. Então eu tenho que ficar repetindo pra mim toda hora, glomerulonefrite membranosa, glomerulosclerose, membrana proliferativa, ai, é um saco. Pra mim, chato, não gosto. Mas é repetindo que a gente memoriza, tá? Ainda às vezes eu tô dando uma confundida nos nomes das causas. Mas eu vou decorar, com certeza. Eu vou me esforçar e eu vou decorar. Tchau, gente. Beijos.